E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta. Agora vamos começar a parte de Word, nosso editor de texto, tá bom? Bom, para quem não sabe, o editor de texto Word é o mais famoso do mundo, mas se ele é o mais famoso é porque existem outros, tudo bem? O Word, ele tem uma assinatura, tá? Anual ou mensal. Então a gente vai lá, paga ele, que é o Office 365, tá bom? Então a gente consegue acessar ele. Caso você não queira assinar, tá bom? Então, o que a gente consegue fazer? Nativamente, tem um programa que chama WordPad. Então, menu iniciar, você escreve WordPad, dá um Enter. Ele vai abrir pra gente. Aqui é o Word, digamos assim, mas ele é mais limitado, tá bom? Então a gente tem poucas abas, então tem a aba início, a aba exibir, tá bom? A gente consegue deixar negrito, itálico, fazer algumas coisinhas, algumas configurações, deixar centralizado, tá? Mas não é o completo, né? Não é o Word que a gente vai estudar agora, tá bom? Caso você não tenha, quiser acompanhar por aqui também, você pode, mas eu não recomendo pela limitação, tá? Mas ele é de graça e vem nativo no seu computador, tá bom? Eu já separei aqui algumas coisas. Então a gente consegue usar o Word online gratuitamente. Então a gente vem aqui na procura Word Office 365, alguma coisa assim. Você vai logar com a sua conta da Microsoft e aqui a gente vai clicar em documento em branco. Eu cliquei aqui, ó, documento em branco, tá? Quando ele carregar, ele vai mostrar para mim o cabeçalho, ele vai mostrar o início, ele vai mostrar inserir. Então veja que tem mais configurações, tá? Que o WordPad. Então ele tem mais configurações. Porém, não é igual o que a gente vai estudar. Tem menos também, tá bom? Mas é interessante a gente saber disso, ver isso, tudo bem? Mas, caso você precisar, tem um online, que você pode acessar de qualquer lugar, de qualquer computador, no celular, em qualquer lugar, tá bom? Esse é da Microsoft. Tem o Google, que também tem o seu editor de texto, que é o Google Documentos. Então, mesma coisa. Você vai procurar aí Google Docs e vai entrar com a sua conta do Gmail, né? E aqui, documento em branco. Dá um clique aqui, ele vai carregar pra gente, ó. Veja que ele é parecido também, ó. Ver, inserir, ó, tá? Então ele tem as configurações, as coisas que tem lá no Word também, tá? Dispensar. Então aqui eu consigo escrever minhas coisas. Se eu selecionar tudo, eu posso centralizar, eu posso mudar a cor, é, assim como o Word, beleza? Então isso é da Google, Microsoft, Google e a Apple. A Apple também tem o iCloud Pages. Se a gente vier, quando a gente entra no iCloud pelo computador, tá? Usando o Windows. Então a gente vem aqui, ó, Pages, dá um clique em Pages, ele vai abrir essa tela aqui, exatamente essa daqui, tá bom? Então a gente vai vir aqui e a gente consegue acessar, né? A gente consegue criar um documento novo, tudo bem? Então a gente vai vir aqui no maisinho e aqui a gente vai vir aqui documento do Pages, dá um clique nele, ele vai abrir outra aba, tá? E aqui a gente consegue ter relatórios, livros, coisas já pré-definidas para gente ou um documento em branco, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, vazio, sem nada. Clico duas vezes e ele vai carregar para mim, tá? Ele demora um pouquinho mais que o da Google, que da Microsoft, tá? Mas ele também funciona e eu vou mostrar para vocês. Então, lá a gente viu que na Google e na Microsoft, ele ficava em cima, da Apple fica aqui do lado, tá bom? A gente consegue também escrever, ó, centraliza ele, tá bom? A gente muda a cor, então vou colocar o mesmo vermelhinho, tá bom? Posso deixar em negrito, beleza? Então é a mesma coisa, mas são marcas diferentes, né? Empresas diferentes, mas que todas têm um editor de texto. Porém, o Word ele é o mais utilizado por empresas, né? Então o pessoal geralmente valoriza mais quando você quer uma vaga de emprego ou algo do tipo. Então vamos iniciar o Word. Botão iniciar, escreve o Word, tá? Com W e dá um Enter. Assim que a gente entrar, ele já vai ter aqui, ó, documento em branco. A gente já viu isso, né, nos outros, mas aqui também tem. Então eu posso clicar aqui e eu já abro o Word. Mas antes disso, a gente vai ver que existe modelos, tá? Então existe templates que chama.
Então, quando eu clicar aqui, eu posso abrir algum template. Logo de cara, já tem os aplicativos ou os documentos recentes. Então, coisas que eu abri recentemente, coisas que eu fixei e coisas que foram compartilhadas comigo, beleza? Então, recentes, eu tenho aqui. Se eu quiser fixar alguma coisa, eu venho em cima do documento e venho aqui, ó, nesse pin, tá? Então, a partir do momento que eu fiz isso, ele veio para cá. Se eu quiser tirar, com o botão direito, tá? Ou eu venho aqui e dou um clique, ele automaticamente volta para o recentes, beleza? Modelos. Então, eu posso clicar aqui em mais modelos, tá? Ou eu posso vir aqui em novo. Então, se eu vier em novo, é a mesma coisa. Se eu vier em mais modelos, é a mesma coisa, tá? Posso escrever aqui, ó, currículo. Currículo CV, currículo vitae. Ele já entendeu que eu estou procurando um currículo. Ele vai aparecer opções de currículo, tá bom? Posso procurar aqui por convite. Convite. Então, vai aparecer coisas relacionadas a convite também, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, tem negócios, cartões, panfletos, cartas, educação, currículos e cartas de apresentação, feriado, ó, eu posso clicar aqui, feriado, então ele vai fazer uma artezinha para mim, tá? Esse aqui é um editor de texto, né, um editor de imagem, mas a gente consegue fazer coisas até complexas nele, beleza? Se eu voltar aqui, ele volta para o novo, tá bom? Beleza. Abrir, então a gente clica e a gente consegue abrir alguma coisa que esteja no nosso computador, compartilhado comigo ou na nuvem. Então, isso aqui, se eu tiver alguma coisa na nuvem, eu consigo acessar por aqui também, tá? Adicionar um local da minha rede, então eu posso acessar arquivos que estejam em outros computadores diretamente pelo Word, tá? E aqui embaixo eu tenho conta. Então, conta é minha conta da Microsoft, tal, tá falando que eu tenho a licença, blá, que os produtos que eu tenho acesso, né, que tem nesse pacote, meu e-mail. Então, aqui eu consigo fazer algumas coisas, tá? Eu consigo mudar o tema. Então, tá vendo que aqui em cima, ó, aqui tá escrito canudo, tá? E aqui eu consigo mudar. Isso daqui eu acho irrelevante, tá bom? Mas se eu clicar aqui, ó, eu consigo ir mudando lá em cima, tá? Os desenhos aqui em cima. Já o tema do Office, então é o tema em si, tá? Deixar colorido, preto, branco, né? Escuro, ou branco, ou sei lá, colorido, cinza escuro. Então eu escolho o jeito que eu quero trabalhar, tá? Que eu me sentir mais confortável. Aqui eu posso atualizar minha licença, deixar ela aumentar, né? Pegar um plano maior, um plano melhor, ou diminuir esse plano, tá? Enfim, então eu consigo mudar algumas coisas. Opções de atualização, tá? Então eu posso deixar aqui para atualizar, para receber novidades. Inclusive faz um tempinho que eu não clico aqui e eu vou fazer isso com você enquanto eu vou falando, tá? Ah lá, ele tem a atualização, ó, que legal. Aqui, Microsoft 365 Insider é o para a gente receber acesso antecipado às coisas que eles querem implementar no Word, é, no Word para o público em geral, mas aqui a gente é tipo uns ratinhos de laboratório. A gente fica testando para a Microsoft, dá o feedback do que a gente acha e ela vê se é legal ou não colocar no Office. Então a comunidade vai ajudando a esculpir o Word para ele ficar do jeito que melhor fique melhor para o usuário, tá bom? Aqui, informações do Word, novidades, né? Então, no caso aqui tá atualizando, né? Então aqui eu sei o que alterou, o que foi adicionado na atualização, tudo bem? Ah lá. Então, agora a gente vai fechar, né? Então ele vai instalar. Aí sempre faz isso, ele sempre fecha o Word e ele abre novamente. Vamos esperar então, né, ele atualizar para a gente poder continuar a nossa aula, tudo bem? Pronto. As atualizações foram instaladas, tá? Então, beleza. Então eu dei uma pausa, né, para poder esperar, para vocês também não terem que ficar esperando, tá? Então, opa, abrir novamente, beleza. Então vamos lá. Contas, né? Então a gente estava aqui nessa parte de contas, comentários, tá? Então comentários para a gente enviar um feedback para a Microsoft e opções, né? São opções já pré-definidas, tá? Que vem no nosso Office. E aqui, por exemplo, ó, só para a gente entender. Então, cópia do Windows. Toda vez que a gente faz alguma coisa, né? Escreve um documento, a gente coloca aqui que o autor foi
fulano de tal, fui eu, por exemplo, tá? Então, eu posso alterar aqui, ó, colocar o nome da minha empresa, colocar meu nome, como eu quero ser chamado. Então, esse tipo de coisa, tá? Por padrão, ele já vem em tamanho 11, então eu consigo alterar o tamanho da fonte padrão dele, entre outras configurações, tá? Em arquivo aqui, a gente vai começar, então, o nosso Word. Cliquei no Word e a gente vê essa tela aqui, vê um monte de coisa, ó. A gente clicar aqui, ó, ele vai ter bastante coisa, ó. Então, relacionados ao Word. Então, tudo isso a gente trabalha dentro do Word, beleza? O que a gente vai ver primeiro aqui? Essas barras de cima e as barras de baixo. A barra de cima, então a gente tem aqui como padrão salvamento automático. Se eu clicar nesse botão, ele vai automaticamente, né, me dar para a nuvem. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou clicar em cima da nuvem. Então, tudo que eu fizer aqui vai ser salvo na nuvem e a qualquer momento eu posso utilizar ele em qualquer dispositivo, né, desde que eu esteja usando a minha conta, a mesma conta, tá? E aqui eu vou colocar documento 1, dá um OK, automaticamente ele vai salvar tudo que eu fizer. Então, se eu fiz isso, eu não preciso ir lá e salvar. Ele já salvou para mim automaticamente. Se eu fechar, ele já salvou para mim. Então, quando eu abro de volta, aqui, ó, documento 1. Eu clico aqui e o que eu fiz está aqui. Eu não precisei salvar, não precisei fazer nada, tá bom? Mas, se eu não estiver utilizando isso, eu venho aqui na aba Arquivos, tá? E eu venho aqui em Salvar. Então, salvar uma cópia. Este PC, tá? Eu vou clicar duas vezes, 1, 2, e ele abre essa pastinha, essa telinha. Então, eu venho aqui, escolho onde eu quero salvar, por exemplo, a área de trabalho, e eu vou escrever aula do curso. Embaixo é as extensões, então eu clico nela e eu tenho acesso às extensões. Eu posso salvar como PDF esse documento de Word, então a partir do momento que eu salvar como PDF, ninguém mais pode alterar ele, tudo bem? O documento do Word eu altero, então eu mando para minha prima, ela vai lá, ela consegue mexer no Word. Se eu mandar em PDF, ela não consegue mexer, ela só vai visualizar, tá bom? Então é aqui, ó. Então eu quero um contrato, venho aqui em PDF, clico nele, salvar e ele vai salvar como PDF. A partir de agora, ninguém vai alterar esse documento, tá bom? Mas vamos supor que a gente já salvou, beleza? Eu vou cancelar, tá? E a gente volta para o nosso Word. Beleza. Aqui em cima a gente tem alguns atalhos, tá? Então, se a gente vier nesse botãozinho, nessa setinha, dá um clique aqui. Então, eu posso tirar esse salvamento automático, posso tirar o salvar que está aqui, desfazer, que é esse botãozinho, refazer, que é esse outro botãozinho, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, vou tirar essas coisas, eu vou só deixar salvamento automático, tá? Venho aqui, cliquei, pronto, só ficou isso. Quero tirar também? Ah, tá bom, não quero o salvamento automático. Clico aqui, tirei tudo, tá bom? Mas eu vou deixar o salvamento automático. Do lado aqui eu tenho um arquivo, tá vendo? Então eu tenho o nome do arquivo que eu salvei, .docx. Docx é para os Words recentes, tá? Que faz essa leitura desse documento final X, tá? Os outros Word de 2007, se eu não me engano, para trás, é só .doc. Então, se você precisa mandar esse documento para alguém que tem um Word antigo, você não vai salvar ele como docx, você vai salvar ele como doc. Lá nas extensões que a gente viu do PDF e tal, vai ter um lugar que vai estar escrito só .doc. Então, a gente salva assim para um Word mais antigo ter acesso a tudo que a gente fez nesse Word mais moderno. Aqui, ó, é a pesquisa do Word, então a gente consegue fazer coisas como, por exemplo, planilha. Se eu escrever planilha, ele vai daqui, ó, inserir planilha, desenhar planilha, adicionar tabela. Então, aqui ele já vai dar para mim algum atalho. Então, eu esqueci de alguma coisa, então ele vai mostrar aqui para mim, tudo bem? Então, sei lá, cabeçalho. Então, editar cabeçalho, adicionar um cabeçalho, remover, editar rodapé, tá? Então, ele vai ajudar a gente nesse sentido. Aqui é as informações da nossa conta, tá bom? E aqui é um merchan, né, da Microsoft, meus benefícios, o que eu ganho assinando o Microsoft 365, tá? Então, recursos premiums, né? Então, eu posso ter aqui o ditado, né? Eu posso ditar
dentro do Word. Posso iniciar projetos com alguns modelos mais premium, né? Então, modelos mais bonitos, digamos assim, tá? Então, a gente tem acesso a isso, por exemplo. Eu posso, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas, além de salvar as coisas na nuvem, ter 1 TB de armazenamento, fazer backup, compartilhar de um jeito mais simples com outras pessoas, tudo bem? Então ele faz uma propagandona aqui, quais as vantagens de ter o Word, a assinatura do Word. Depois, eu tenho essas réguas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui chama régua. Se é a primeira vez que você está entrando no seu Word, então você precisa vir aqui, ó, exibir, e a gente vem aqui, ó, régua. Então a gente vem, clica em cima de régua. Então a gente ativa as réguas, tá? Então, por exemplo, para quem faz um TCC, uma monografia, é importante porque a gente precisa de certo espaçamento aqui, certo espaçamento de 2 centímetros, 3 centímetros, em cima, embaixo, sei lá, tá? Então, a gente faz essas configurações com base nessa régua. Então, aqui é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, isso é um tamanho real que quando a gente imprimir, isso vai estar do jeito que a gente configurou, do jeito que a gente deixou, tudo bem? Então, vamos lá. Página inicial, né? Então, isso daqui, ó, página inicial, inserir, desenho, design, layout, bababá, isso aqui chama aba. Dentro das abas, a gente tem os grupos. Então, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos. Então, tá vendo? Tem uma barrinha que separa, escreveu estilos. Tem uma barrinha que separa editando, uma barrinha que separa Adobe Acrobat, uma barrinha que separa voz, editor, suplementos, etc. Assim como todos, ó, desenhar, inserir, design e assim por diante, beleza? Então, o que é dentro dos grupos, né? Grupo fonte, por exemplo, eu tenho subgrupos. Então, é importante você visualizar isso para você poder entender como vai funcionar o nosso Word. Então, negrito, itálico, sublinhado, taxado. Aqui é o subscrito e o sobrescrito. Tem um espaço aqui, ó. Então, digamos assim, esse assunto acabou. Aqui é outro assunto, tá? Então, continua aqui. Tarará. Acabou o assunto, tem outra coisa. Aqui, acabou o assunto, tem outra coisa. Acabou o assunto, tem outra coisa. Então, ele tem essa subdivisão, tá? Então, repara bem nisso, que isso vai fazer sentido conforme você for usando, tudo bem? Já na parte de baixo, a gente tem algumas características, né, do nosso uso. Então, enquanto estou usando aqui, ele está me falando. Você está na página 1 de uma página. Então, esse primeiro aqui é a página que eu estou e esse daqui é o total de páginas. Então, se tiver, sei lá, vou dar um Enter aqui. Então, a partir de agora, ó, eu vou tirar o zoom. Eu estou com 2 páginas, tá? Então, 2 páginas. Então, ó, se eu estou aqui, ó, ele tá bugado, ó, porque eu tô na... Ah, não, tá certo. Página 2 de 2 e página 1 de 2, ó. Então, agora deu certo. Página 1 de 2, beleza? Tanto de palavra que eu escrevi, espaço, tananana, espaço, ele contabiliza. Escrevi, espaço, ele contabiliza, tá? Palavras. Eu consigo alterar tudo essas coisas. Então eu venho aqui nessa barra onde não tem nada, clico com o botão direito e aqui, igualmente aqui em cima, eu consigo adicionar ou tirar coisas, tá? Então eu posso, por exemplo, número de páginas, eu posso colocar número de linhas, número de colunas, contagem de caracteres, tá? Então eu adicionei, ó, caracteres. Eu quero tirar o número de palavras, venho com o botão direito, venho aqui, ó, contar palavras. Clico aqui, automaticamente ele saiu daqui de baixo, beleza? E aí é acessibilidade, previsão de texto, blá blá blá, coisas que a gente personaliza do jeito que a gente quiser, tá bom? Vê com calma, mas tem bastante coisa, tá? Outra coisa que é o modo de visualização, tá? Modo foco eu nem vou falar, porque é o modo que a gente tira esses menus, tá? Tira tudo que tem e só fica folha, certo? Então, eu não gosto muito desse modo foco, tá? Eu acho que atrapalha um pouco, mas, opa, fechei sem querer. É o modo foco, tá? Então, modo foco, ó. Então, eu aperto o ESC, ele volta, tá bom? Então, a visualização. Então, se eu escrever coisa, então eu escrevo aqui, tá, nananana, beleza? Venho aqui, ó, modo de leitura. Então, é como se fosse um livro, né? Então, as páginas, um de cada lado. Então, ele divide a página e
a gente tem acesso aqui. Eu posso, claro, aqui é mais para visualização, tá? A gente não consegue ficar editando, escrevendo dessa forma. Aqui é o jeito que a gente vai trabalhar. E aqui é como se fosse na internet, ó. Então ele abre mais espaço, né, lateralmente e deixa desse jeito, tá? Visualização web. A última coisa, né? Então é o zoom. Clico seguro, ó, ele dá mais um. Clico seguro e arrasto para o lado, ele dá mais um, menos um, tá vendo? Posso fazer isso segurando o Ctrl, scroll para cima, scroll para baixo, tudo bem? E ele também tira, aumenta, tá? Então eu acho muito mais prático usando o Ctrl e o scroll para aumentar e tirar o zoom, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar nosso Word. Então eu vou escrever meu nome, Carlos, embaixo eu vou escrever Carlos também, tudo bem? Segurei Ctrl e o scroll eu dei o zoom, tá bom? Aí ó, beleza? Vou deixar maior só por causa da aula, tudo bem? Mas sempre que eu for fazer alguma coisa, eu preciso selecionar o texto. Por quê? Se está aqui no final, eu quero deixar o texto vermelho, se eu clicar aqui em vermelho, nada acontece. Se eu clicar aqui em selecionar, clicar, aí sim ele fica vermelho, tá? Vou apertar Ctrl Z para desfazer o que eu fiz, tá? Então, voltei à cor que estava. E a partir disso, a gente precisa saber algumas coisas, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber? Que a gente consegue selecionar o texto de várias formas. Então, eu clico aqui, seguro e arrasto. Selecionei. Eu posso, ao contrário também, clico, seguro, arrasto. Se eu quiser o de baixo, eu desço o mouse, ele vai selecionar para mim. Eu posso, segurando o Shift e apertar o botão Home, né? Opa, o botão End, ele vai selecionar. Posso vir no final, apertar Shift e botão Home, ele vai selecionar, tá bom? Eu posso apertar o Ctrl T, T de tudo. Então eu vou selecionar tudo. Ctrl T. Aperto o T uma vez, seguro, mantenho pressionado o Ctrl e o T eu aperto uma vez só, não fico pressionado. Aperto e solto. Ctrl T, tá? Beleza. Então vamos selecionar só o nome de cima, Carlos. Eu posso vir aqui, ó. Essa primeira escrito aqui é a fonte, tá? A gente está no grupo fonte e aqui a gente vai escolher o tipo de letra, tá bom? Então, fonte é o tipo de letra. Então, eu vou vir aqui, ó, clico em cima e eu vou passando o mouse, ó, ele vai mudando para mim, certo? Então, ele vai mudando para mim. Eu vou escolher uma fonte aqui, ó, vou escolher Calibre, eu vou escolher a Arial, beleza? Então, se a gente reparar, tá no mesmo tamanho, tamanho 11 e tamanho 11, tá? Aqui, mas a fonte fez ela ficar maior, ó. Então, Arial Calibre, beleza? Eu vou deixar aqui, ó, eu posso aumentar essa fonte, clico nesse botãozinho e só de passar o mouse, ó, ele vai aumentando para mim. Só que aqui está 72. Se eu quiser deixar 200, tem como? Tem. Eu clico uma vez, apago isso daqui, né, com o botão do teclado e eu coloco 200. Dou um Enter, automaticamente ele vai fazer o tamanho que eu quero, beleza? Apertei Ctrl Z para desfazer, eu vou colocar tamanho 18. Com ele ainda selecionado, eu posso vir aqui, ó, o atalho Ctrl N ou clicar aqui, ó, negrito, tá? Se você está usando o Office, o Microsoft Word em inglês, é o Ctrl B, B de bold, tá? E aqui, como o meu está em português, eu uso Ctrl N, tá? Olha lá, Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, Ctrl S, sublinhado. Posso usar os três juntos? Posso. Então, negrito, itálico, sublinhado. Aí no atalho, Ctrl N, I e o S, beleza? N e S, itálico, sublinhado e negrito. Taxado, só um detalhe, tá? No sublinhado, então eu sublinhei, tá vendo? Ele fez um risquinho embaixo. Se eu vier nessa setinha, ó, ele dá outras opções, ó. Então eu consigo fazer dois riscos, um risquinho mais grosso, pontilhado, traçado, tá? Traçado, traçado, ponto, traçado, traçado, dois pontos, traçado, ponto, ponto, traçado. Então eu consigo fazer algumas variações, tá bom? Posso mudar a cor do sublinhado, então eu posso deixar, vou deixar aqui roxo, tá? E eu vou escolher essa ondinha aqui, ó, que eu acho legal, beleza? Vamos selecionar. A gente pode vir aqui, ó, tá?
a gente pode, a próxima opção é o X e o 2. Tá vendo que o 2 está embaixo? Então, ele está indicando para a gente que o que a gente fizer aqui vai ser feito embaixo, tá? Subscrito, sub embaixo, tá? Então, subcategoria, então a gente lembra do sub que está embaixo. Então, vamos lá. Eu vou dar um Enter, vou tirar nossa seleção, eu vou vir aqui para baixo, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer H2O, só que ficou H20. Para mim fazer o que eu quero, eu vou vir aqui, ó, clico, seguro, arrasto, selecionei, vou clicar aqui, ó, X2. Ele desceu, ó, H2O, que é a água, tá? A água. Beleza? Se eu quiser agora colocar em cima, então, por exemplo, geralmente coisas matemáticas, né? Então, 25 sobre, aí eu clico agora aqui, ó, nesse sobrescrito, né? Sobre, em cima, e eu coloco sobre elevado a 4, né? Desculpa, elevado a 4. Então, 25 elevado a 4. Clico de volta, aí eu continuo escrevendo o que eu quero, tá bom? Ou, diferente, eu posso fazer 25, 4. Clico, seleciono 4 e clico aqui também. É a mesma coisa, tá bom? Clico de volta e ele continua do jeito ah, do jeito normal que você continua escrevendo, beleza? Então, isso aqui é um detalhe que às vezes as pessoas não sabem para que serve, mas serve para isso, tá? Vamos selecionar o nosso nomezinho e aqui eu posso ter uns efeitos de texto, ó. Então, se eu clicar aqui, eu passar o mouse, ó, então ele ficou azul, ó, com contorno, tá vendo? Então, isso tudo já é pré-definido, tá? Isso vem, tá no meu computador, mas se você fizer, vai estar aí também no seu, tá bom? Então, no seu vai estar assim também. Olha lá que legal esse. Vou deixar esse efeito aqui, parece que está dentro da folha, tá vendo? Fica um efeito 3D bem legal. Então, com ele selecionado, tá? Nunca esqueça disso, com ele selecionado. A gente tem aqui, ó, o próximo, que é a cor de realce do texto. Essa cor de realce do texto é a grifadora, né? Então, você deixa grifado. Então, eu posso escolher verde, azul, roxo. Então, essas cores que tá aqui, tá? Para mim tirar, ele perde a seleção. Repara nisso, que a única configuração que perde a seleção é ele, a cor de realce. Para mim tirar, eu venho aqui em cor e tiro. E pronto, ele some, tira a cor de realce. Eu vou deixar a cor de realce verde e a cor do texto, tá vendo que tá branco? Eu vou escolher uma cor. Então eu vou pegar aqui, ó, um vermelho, tá? Fazer aquele contraste, ficou horroroso, tá? Mas eu vou pegar o vermelho. Então, deixei o texto vermelho, a cor de realce, a cor de fundo, tá? Tá realçando o meu texto, eu deixei verde. Beleza. Essa daqui, ó, maiúsculo e minúsculo. O que é essa opção? Nada mais é do que o Shift F3. Como assim? Então, vamos vir aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, vai. Então, eu cliquei aqui, ó, Shift F3. Eu seguro o Shift, mantenho pressionado o Shift e eu vou alternando, eu vou clicando no F3. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo e a primeira maiúscula, tá bom? Tudo minúsculo e a primeira maiúscula. Imagina você pegar um texto da internet, tá? Um trabalho que tá tudo em maiúsculo. Como que a gente faz para deixar, para não ter que ficar escrevendo, né? Então a gente vamos pegar um texto aqui. Então vamos colocar aqui, ó, Google sinopse filme, sinopse filme Som da Liberdade. Então vamos copiar tudo aqui, ó. Faz de conta que aqui é um texto de 300 linhas, tá? Para a gente digitar 300 linhas, a gente meio que só vai perder tempo. Então, outra coisa, tá? Eu peguei lá da internet, olha o jeito que ficou. Ele ficou com a cor de realce cinza e a letra branca. Como que eu faço para não fazer isso, para não acontecer isso? Eu vou dar Ctrl Z para desfazer, ou eu posso vir selecionar e apagar. Eu apago com o Delete ou com a setinha em cima do Enter, beleza? Para mim, para não acontecer isso, eu vou segurar o Ctrl, o Alt, então eu estou segurando pressionado, Ctrl, Alt, e eu vou apertar o V de viola. O que aconteceu? Colar especial. Texto, eu vou selecionar, texto não formatado, dou um Enter e ele vem do jeito que eu quero, do jeito que eu vou usar, beleza? Então, eu fui lá na internet, Ctrl V, veio tudo assim. Eu vou dar um Enter aqui.
Para mim deixar diferente, Ctrl Alt V, ele abre essa telinha aqui, texto não formatado, ou seja, sem formatação, dou um OK, e aqui embaixo o mesmo texto, eu peguei ele, digamos, só o que está escrito, tá bom? Então, só o que está escrito. E aqui, tá? E aqui é um texto, faz de conta que é um texto grandão, vou dar Ctrl C, Ctrl V, tá? Para ele ficar bem grande, mais extenso. E eu vou vir aqui, ó, Shift F3. Então, a gente pegou um texto tudo em maiúsculo. Shift F3, tudo minúsculo, Shift F3, só a primeira maiúscula. E aqui também, ó, tá vendo? Aqui também. Então, isso aqui vai ajudar muito, muito, muito no seu dia a dia, tá? Então, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, primeira maiúscula. Aqui a gente já tem outras configurações. Então, eu vou só selecionar esse. Se a gente clicar aqui, então, ó, tudo maiúsculo, a gente viu. Tudo minúsculo, a gente viu. A primeira letra maiúscula, a gente viu. O que não tem, colocar cada palavra em maiúscula. Então, ex-agente, então, tudo maiúsculo, tá vendo? A primeira letra, tudo maiúsculo. Então, isso não tem lá no Shift F3. E a outra coisa, alternar maiúscula minúscula. Então, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, maiúscula. Então, tudo maiúsculo, minúsculo, tá vendo? Então, isso também não tem no Shift F3. Lá só tem essas três primeiras opções, beleza? Então, vou deixar aqui. Esse eu vou deixar aqui. E esse eu vou deixar tudo minúsculo, beleza? Então, vamos selecionar nosso nome de volta. Vamos agora, aqui, ó. Esse A que tem um negocinho para cima e esse A que tem um negocinho para baixo. O que é isso? A gente consegue aumentar e diminuir. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Então, a gente consegue aumentar e diminuir, tá? Então, a gente seleciona e aqui ele vai aumentando, ó, de um jeito que não abre essa tela. Então, aqui fica mais limpo, mais simples, mais limpo mesmo, assim, da gente poder alterar. Qual é o atalho para a gente alterar essas coisas? Tá vendo que, ó, 28 foi para 36? 28, 36, 28, 36. Isso é muito brusco. Por quê? Porque é o que está aqui, ó, 28, 36. Se eu quiser aumentar de 1 em 1, eu vou segurar o Shift e eu vou pegar essa daqui, ó, esse e esse, tá? Para a gente poder aumentar e diminuir. Então, Ctrl, e aí eu vou colchete, né? Então, colchete, ó, 33, 34, ou 32, 31, 30. Se eu fizer o contrário, para a direita, né? Então, ele vai aumentando, ó, de 1 em 1. Então, eu consigo fazer do tamanho que eu quero. Se eu manter pressionado os dois, ó. Então, ele aumenta e diminui, ó. Tá vendo? Beleza. Faz de conta que a gente fez aqui. Então, eu mexi e quero copiar esse estilo que eu fiz. Eu achei legal o fundo verde com a letra vermelha, sublinhado, nesse tamanho, nessa fonte, tá? E eu quero copiar isso. Como que eu faço? Seleciono o nosso texto. Eu vou vir aqui, ó, nesse pincel, área de transferência. Vou clicar aqui uma vez e eu vou clicar no meu nome. Automaticamente eu peguei as configurações, as formatações e joguei para lá. Vou fazer novamente. Vou selecionar, vou clicar no pincel aqui em cima, ó, e eu vou clicar aqui, ó, H2O, certo? Se eu quiser pegar tudo, H2O igual a água, então eu venho, seleciono o texto, clico no pincel, clico, seguro e arrasto e solto. Aí sim ele vai para tudo, tá vendo? Então, isso é, para não ficar muito extenso, tá? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula, tá? Mas é a primeira parte. Então, espero que você esteja gostando. E eu agradeço, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? De Word. Então vamos lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fui!